Bom, escreve o Edu, né? Quem é o Edu? Nome, empresa, idade, enfim. Você já falou algumas coisas aí da questão do empreendedorismo, né? 2019 também que você começou o canal. Escreve o Edu, quem é o Edu? Caraca, velho, o Edu é um cara hoje que ele preza muito pela liberdade, né? Então, assim, o meu trabalho como cientista de dados é do jeito que é hoje, porque eu vi na ciência de dados uma oportunidade de ter um pouco mais de liberdade para fazer o meu trabalho, né? Sim. Então, então, eu, olhando para o que eu já fazia na empresa, né? Eu trabalhei no Banco do Brasil durante 16 anos, eu tenho uns 18 a 19 anos na verdade, tem 20 anos de sistema financeiro nacional e eu passei pelo Banco de Brasília. Antes eu trabalhava no IBGE, né? Instituto de Estatística. E hoje eu ensino ciência de dados, né? Eu formo cientista de dados. E essa parada virou uma paixão a partir do momento em que eu vi que, com os dados, a gente tinha grande chance de modificar o negócio de uma empresa. Mas sabe o que é modificar mesmo? É como se você, ao lidar com os dados, conseguisse peneirar e tirar ali o minério, saca? O ouro, que não é visto ali quando as pessoas não têm ali a lead de lidar com a expertise de lidar com os dados. Então, a partir do ponto em que eu olhei e que eu vi que isso era uma parada muito massa, eu quis compartilhar. Só que, cara, eu vim fazendo isso durante muitos anos dentro do Banco do Brasil, principalmente, mas o meu limite, o meu alcance era só o Banco do Brasil, né? E dentro de uma instituição, você tem algumas coisas que você não consegue fazer pela própria estrutura da empresa, né? Então, a própria estrutura hierárquica, muitas vezes, ela meio que te encolhe, né? Aí você fica que nem É aquela mola muito, encolhida. muito linear, né? É muito, cara, muito linear mesmo. E, e assim, a estrutura funcional dela é meio que uma pirâmide, né? Tipo, pô, tem o presidente aqui em cima, depois desce tem os vice-presidentes, depois tem os diretores. Então, assim, não tem muita amplitude para você voar também, saca? Sim, verdade. Hoje as startups elas estão crescendo já de uma forma muito mais horizontalizada, né? Onde você vê, até apesar do Google não ser uma startup, né, ser gigante, mas ela também tem muito essa filosofia de é, o cargo em si ele não existe, ele existe o profissional que é você. E você Sim, vai dar os seus passos dentro da empresa de acordo com aquilo que você se sentir bem em agregar à empresa. E aí é importante essa parte, né? Agregar a empresa, por quê? Porque você tem que realmente ajudar e mostrar que você quer ajudar a empresa para você, sim. é lógico, buscar melhorar profissionalmente dentro dela. E, cara, eu confesso que eu não vi muito isso dentro do Banco do Brasil. Não sei se pelo fato dela ser uma empresa pública, saca? Tipo, apesar do percentual do governo ser maior, mas ser só um pouco maior do que o do privado, ele é mais público do que privado. Então, assim, eu vejo que algumas coisas me travavam lá dentro. E, cara, o Eduardo, ele precisava de mais espaço. E nisso a gente precisa ter algumas coisas que o cientista de dados faz bem, né? Por exemplo, Sim. o cientista de dados, ele tem uma expertise massa em fazer cenários, né? Ele gosta de olhar para frente e ver onde que ele pode estar dependendo dos passos que ele der hoje, das atitudes que ele fizer hoje, né? Eu lembro que tinha um livro muito massa, cara. O nome dele é Trabalhe 4 horas por semana. É do Tim Ferriss. É um livro, para quem empreende, é um livro icônico, né? Porque ele fala muito disso, né? Trabalhe 4 horas por semana, né? E eu lembro que eu falava assim: caraca, mano, trabalho 4 horas por semana, que louco, né? Eu quero entender que parada é essa, né? E aí o fato é que ele fala muito, ele defende muito o empreendedorismo, porque ele dá essa certa liberdade para você fazer o seu trabalho. E eu pensava, cara, o cientista de dados, às vezes ele pode fazer um projeto que demoraria uma semana em um dia, por que não? Né? É um projeto, então esse projeto eu preciso fazer de A até B. Se eu faço ele e está combinado uma semana, mas eu faço ele em um dia ou em algumas horas, próximo, né? Vou para o próximo. Então, essa filosofia, ela não existia muito dentro da empresa. E eu comecei a falar, caraca,
E foi assim que o Eduardo, que é o Eduardo hoje, foi nascendo, né? E a forma como eu dissemino o meu conteúdo hoje, ele é muito focado nesses pontos positivos que eu vejo que o cientista de dados pode ter, que é Certo. liberdade geográfica, pelo fato do home office hoje. Meus alunos, quando eu olho, eu tenho centenas de alunos, né? Quando eu olho, cara, quando eu encontro um que faz presencial, é híbrido, não é full presencial. Então, o cientista de dados, ele tem realmente esse quê de estar ali numa escala, num trabalho diferenciado. E foi isso tudo que me motivou a compartilhar essa parada, né? Fora que eu também tenho um valor muito grande de compartilhamento, saca? Então, assim, eu lembro de estar na empresa muitas vezes e nem, assim, nunca tinha sido picado, assim, pelo professor, né? Tava sempre compartilhando conteúdo e uma vez chegou um colega e falou assim, cara, pô, tu explica legal isso aqui, por que você não tá dando aula disso aqui pra galera aqui? Tem um pessoal... Aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, olha que interessante, não é que é verdade? Eu gosto de Sim, explicar isso aqui. E assim, cara, aos poucos a gente vai se desenvolvendo, né? Claro que todo um aprendizado foi passando para eu chegar onde eu tô, mas começou assim, começou só compartilhando dentro da própria empresa. Aí eu lembro que a parada foi evoluindo, aí a gente já fazia algumas turminhas dentro da empresa mesmo, saca? Para treinar. Eu lembro que lá a empresa era muito SaaS, né? E eu montava muitas turminhas lá de SaaS para compartilhar com a galera. E quando tinha tempo fazia mentoria um a um também, que nem a gente está fazendo aqui. Então, cara, a minha vida é essa, é de compartilhar a ciência de dados. Assim, eu acho que isso é o diferencial. É uma parada que você vivencia, né? Não é uma coisa que você pega e passa a fazer, é uma coisa que você já vai vivenciando ao longo de um tempo e que isso já torna parte ali do seu DNA, saca? Então, sim. esse é o Eduardo. Imagino eu antes mesmo de você conhecer o curso, algo nesse sentido, né? Você já tinha uma afinidade com a área de exatas, né? Já, apesar de ser economista, né, e economista é ciências humanas, né, eu sempre gostei, assim, muito é, do quântico, né, eu sempre gostei muito do quantitativo, eu sempre gostava de olhar os números, eu sempre gostava de... Minha esposa brinca comigo dizendo assim que, nossa, Eduardo, pra gente ali comprar uma pipoca, você quer fazer uma planilha no Excel, né, quando a gente estava namorando ainda, né, ou seja... Hoje a gente tem 14 anos de casado e ela falava isso quando a gente estava namorando, né? Então imagine que as coisas evoluíram. Caramba, cara, muito legal, muito legal. Experiência no setor financeiro já agrega bastante, né? Para quem é do setor financeiro ou já foi, no meu caso eu também já fui, cara. Incrível que pareça, aí, eu também trabalhei no privado, né? Fui do Bradesco, uma década aí de Bradesco, entendeu? Uau! Eu sei exatamente o que você está falando. Então é pegada mesmo e é aquela coisa, o que você falou, é bem linear mesmo, entendeu? Não tem muita escolha ali para você crescer de forma diferente, a menos, claro, que você mude radicalmente de departamento, mas é complexo nesse sentido de carreira, entendeu? É linear, linear, tem jeito. Mas aí, me fala, Edu, essa questão, por exemplo, de você hoje ser um cientista de dados, né? Como que você exatamente conheceu a profissão, ou você talvez adentrou ali mais conhecendo pelo ramo da estatística pura mesmo? Como que Então, foi exatamente? massa, cara. Essa pergunta é massa, porque eu respondi ela algumas vezes e eu sempre volto, né, no tempo e lembro de como tudo começou, né? Então, a minha carreira com dados, porque na época não existia muito esse termo, né, da ciência de dados, essa parada mais hype E, agora, né? Mas assim, quando eu sim, comecei há 16 anos atrás, a parada era um pouco mais dados. A gente sabia que tinha dados e tinham metodologias matemáticas que ajudavam a gente ali a utilizar esses dados e extrair os insights. Então a parada começou meio que assim, opa, estamos precisando de pessoas que compreendam um pouco aqui da programação, e aí na época a gente utilizava muito a programação tradicional de conversa com os bancos de dados, né? Que é o SQL, né? Então, assim, dentro de um banco, você sabe que banco, cara, se tem um lugar onde tem muitos dados, é banco.
Porque, cara, imagina quantas transações não são realizadas aí por dia. Só o Pix hoje já tem aí centenas de milhões de transações diárias, né? Então, assim, você vai vendo que tem transações que são mais granulares ainda, né? Se você pega ali, você está falando só de uma transferência Pix, né? Eu faço um Pix para você. Mas e todas as outras transações, né, que o banco coleta, né? Por exemplo, cara, quantos cliques você deu na tela ali na hora que você estava naquele menu, ou quantas transações de operações que você fez durante o dia, e essa operação ela tem quantas parcelas, e, cara, enfim, são muitos e muitos e muitos detalhes. Então, realmente, para se tirar inteligência de um grande volume de dados como esse, somente utilizando ali a ajuda computacional. E essa parada começou há 16 anos atrás, quando eu tive acesso a esse tipo de tecnologia, né? Então, eu tive a sorte, né, de estar num departamento onde o uso intensivo de conhecimento era uma parada muito comum, né? Então o banco sempre investiu, por isso que são bilionárias hoje, né? Porque elas sempre viram na ciência de dados uma oportunidade para melhorar os seus negócios, né? E é o que as empresas pequenas, em médias, estão vendo isso só hoje, né? Então, pensa, 16 anos atrás, os caras já estavam pagando para mim alguns milhares de dólares para fazer um treinamento de uma ferramenta internacional, o SaaS, por exemplo, né? Mas eu fiz treinamento em tudo que é lugar, de Oracle, a IBM. Então, assim, era tudo ali, cara, jogado pro profissional evoluir e conhecer coisas novas. Por quê? Porque a instituição sabia que o fruto que ela iria colher do nosso trabalho seria um fruto muito positivo. E assim eu comecei lá trabalhando com o SaaS, por exemplo. O SaaS, ele é uma empresa e é uma programação também, né? A empresa desenvolveu a sua própria linguagem de programação e hoje ela é uma empresa gigantesca. É uma empresa que está até abrindo capital nos Estados Unidos. Ela tem sede em Cary, né, em Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então, é uma empresa muito grande. E ela trouxe para o sistema financeiro, e aí Bradescão, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Caixa Econômica, Cooperativas de Crédito, TCU, todos esses órgãos utilizam muito o SaaS, né? Eu tenho até um treinamento de SaaS que o bicho é tora, não para não, moleque. Todo dia tem aluno entrando, por quê? Porque é muito específico o SaaS lá fora. Ele é muito forte aqui, mas a forma de ensinar metodologicamente com o nosso português é diferente, saca? Então eles não. Tem algumas coisas que a galera prefere o português, né? Prefere ser explicado em português. E, cara, e aí eu comecei desse jeito, né? Então, a gente utilizava a programação, a computação, e já existiam alguns modelos que eram muito tradicionais na época, como as regressões, né? A logística. Decision Tree, quando chegou, cara, foi aquela coisa, né? Eu lembro disso tudo nascer, né? Era massa que tinha um colega, o nome dele era Rogério. Ele, na época, ele fazia doutorado em estatística, né? Aqui na UNB mesmo, na Universidade de Brasília. E ele trabalhava lá com a gente na divisão de recuperação de crédito na época. E eu lembro muito dele trazer essa parada com o R, na época que o R era bem pequenininho mesmo, saca? E ele mostrar e ele falar assim, cara, a gente tem que botar isso aqui para dentro, ó. Por quê? Porque, tipo assim, na época, a gente, na hora de implementar as paradas, o, o, o sistema onde ia receber os dados, muitas vezes, eles eram desenhados num COBOL da vida, que não tinha muita Sim, maleabilidade que uma decision tree precisava, né? Então, sim. assim, foi um momento muito massa ali, onde a gente aprendeu pra caramba, e tivemos que ter uma expertise diferenciada ali para a gente conseguir rodar algumas coisas, porque realmente foi um desafio, como é sempre toda virada, assim, né? Todo momento todo boom tecnológico, que é o que a gente vive hoje, por exemplo, nas automações com IA, na própria robótica, no próprio design de metaverso. Todas essas tecnologias hoje são mais difíceis, assim, mas com o tempo a gente acaba acostumando. Então, o Eduardo nasceu ali mais ou menos nessa época onde a ciência de dados ainda não tinha muito esse nome, né? Na época, para você ter ideia lá, as divisões dentro da empresa, ela falava que a parte metodológica era a metodologia, né? Então tinha lá divisão de modelagem, divisão de metodologia, não tinha
não se ousavam dizer machine learning, né? Porque ainda não era muito. Mas quando você vê hoje, né, toda a divisão, você olha para trás e fala, aquilo era machine learning, esse pedaço aqui era mais engenharia de dados, esse pedaço. Então, assim, é engraçado ver essas paradas nascendo e a gente acompanhar o desenvolvimento e a aumentar aí a quantidade de atividades que a própria ciência de dados faz hoje, né? Porque quando a gente olha um cientista de dados, ele vai de ponta a ponta resolver um problema de uma instituição. E se a gente para pensar que o problema da instituição está resolvido a partir do momento em que a gente entrega uma solução completa, às vezes eu estou falando até de front-end, né? Estou falando até do sistema Vai desenhado, né? embora. Vai de ponta a ponta. Então entra até o dev na mistura, né? É claro que a gente sabe que esse cargo, cientista de dados, ele ainda é muito controverso, porque a gente não encontra nunca uma definição tão clara a ponto de falar assim, ó, batemos o martelo, pronto, o médico ortopedista é aquele que cuida ali da saúde dos ossos e pronto, dos pés. Não tem, porque a gente está sempre em evolução. Sim, sim, eu sei como é que é isso. Alguns tópicos que você mencionou agora, Edu, questão das ramificações, né? Das ciências de dados, por exemplo, engenharia de dados, tem análise de dados. Você especificamente, você também hoje acha importante, essencial, e como que você lida com isso exatamente? Você tem também alguma formação nesse sentido, dessas ramificações? Legal. Cara, então, eu costumo desenhar. Hoje eu tenho um programa de formação de cientista de dados, né? Então, assim, o meu objetivo é treinar o aluno para que ele possa resolver os problemas de negócio de uma empresa de ponta a ponta. E aí, ao desenvolver esse método, eu peguei tudo aquilo que eu achava que era importante, né? Porque a gente vê muitos detalhes de muitas coisas, de delimitação de um problema até a entrega dele. Então, eu resolvi focar naquilo que eu achava essencial e que eu via que era o suficiente e que, dependendo do porte da empresa, para ele precisar detalhar mais alguma coisa, ele precisaria ter um tamanho muito maior do que o normal. Então, eu falei, pô, peraí, eu vou desenvolver um método onde eu vou entregar para o cara só o que ele precisa para começar. Por quê? Porque tecnologia tem muita. Então, às vezes, ó, vou até te dar o um exemplo. Se você vai trabalhar com a parte de processamento de dados no Banco do Brasil, você vai se dar muito bem se você conhecer o SAS. Agora, se você for trabalhar com processamento de dados lá dentro do Facebook, aí talvez você vá se dar muito melhor se você estiver trabalhando com o Spark da vida. Então, assim, são tecnologias diferentes, saca? Que muitas vezes estão fazendo a mesma coisa e são sombreadas. Só que não dá para você preparar o cara para ele aprender todas as tecnologias do mundo, senão o seu conteúdo vai ser todo o conteúdo do universo, não vai dar para você, né? Então, hoje em dia, os alunos sentem essa carência as pessoas sentem essa carência, principalmente o meu público, ele chega até mim falando assim, Eduardo, por onde que eu começo? Porque eu vi ali que precisa disso, eu vi ali que precisa daquilo, e aí eu tranquilizo ele e falo, cara, calma, eu vou mostrar para você uma parada chamada Pipeline da Ciência de Dados, que está dentro do meu método de ensino, né, dentro do programa Legal. CDP, e lá eu explico para ele 5 ou 6 grandes fases que ele vai aprender atividades, vai aprender a concatenar e saber o que ele está resolvendo, porque muitas vezes ele. Sabe aquelas coisas de competição, né? Quando você está começando a estudar ciência de dados, aí você se dá ali com o Kaggle, com esses sites de competição e por aí vai, e aí você já quer logo, eu quero jogar o algoritmo X, e aí, cara, você nem entendeu o problema ainda, já está pensando no algoritmo, né? Então, eu ensino ele a ter um pensamento mais de resolver o problema, porque se ele entender bem o problema, cara, não vai ser a utilização do algoritmo que vai travar ele, saca? Então, assim, Sim. eu fui desenvolvendo essa parada dessa forma. E como que eu aprendi essa parada toda? Cara, eu só aprendi no campo de batalha. Se você perguntar assim, assim, eu sou um cara que, assim, eu quero aprender uma coisa, eu vou lá, aprendo, absorvo e compartilho. E eu acho que o grande segredo está nessa última parte, que é o compartilho. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Tem até uma pirâmide que fala aí, né, que tipo, como que você assimila o conteúdo que você estuda, né, tal. Aí, 5% lendo, 10% lendo Já e vi. escrevendo, né? E quando você olha o último grande percentual é quando você ensina, né? Então, olha só que massa. Ao compartilhar, eu ainda ganho 2 vezes, né? Porque eu estou ensinando e estou aprendendo, né? Então, assim, eu vejo que eu sou muito autodidata, saca?
Então, eu já estudei, assim, quando eu olho para meus pares, né? Tipo, eu olho Data Science Academy, eu já fiz curso lá com o Daniel também. Quando eu olho a Lura, eu já fiz curso com os meninos também. Hashtag, eu já fiz também. Então, assim, eu acabo aprendendo um pouco de cada um ali. E, cara, tá aí uma das paradas que eu acho que faz diferença na forma como eu ensino. É que eu tento descomplicar aquilo que é complicado, saca? Por quê? Porque querendo ou não, velho, é uma ciência, e a ciência muitas vezes ela tem algumas coisinhas ali que complicam a vida da gente. São termos que tem demais, são informatiquês, tecniquez, que às vezes é até desnecessário. Eu falo a linguagem do povo, moleque. Eu chego aqui e falo. Você vê que às vezes eu até falo palavrão demais, né? Mas tô me controlando aqui, pessoal. Tô me Ai, controlando. tranquilo. Eu acho que isso faz parte, mano. Saca? Não tem que ter essa diferença, saca? Tipo, hoje a gente tá tocando um projeto aqui dentro, né? Eu fiz uma seleção, né? Eu tenho muitos alunos e aí eu aproveitei essa oportunidade e fui ali primeiro nos meus alunos, depois eu fui na comunidade que me segue, mas eu estava tentando montar um squad e esse squad era exatamente para que a gente pudesse criar uma aplicação monetizável. Eu não ia conseguir fazer isso sozinho no curto espaço de tempo. Então, eu estava com esse projeto engavetado já há algum tempo e eu falei, pô, a gente poderia fazer tanta coisa, saca? E aí desengavetei, pum, tirei lá o projeto, falei, cara, vou fazer. Aí bolei uma estratégia para fazer, tal, tal, tal. E peguei os melhores alunos para fazer essa parada, né? E, cara, a gente estava conversando esses dias, a gente tá fazendo sprint, né? Então a gente estava conversando esses dias e a gente tem um quê muito massa, que é de respeitar muito o ponto positivo que cada um tem. Por quê? Porque olha só, se eu tô vendo lá que o Renanzinho, ele é o cara das séries temporais, é o cara, o bicho é doutor em coisa e ele manja muito bem de séries temporais. Se cair uma parada que é de séries temporais, eu não vou fazer. Para que eu vou fazer, entendeu? Eu vou pegar e vou jogar pro Renan. Sakudan trabalhou na startup que mexia era startup de bitcoins. Cara, pô, ele tava lá dentro da empresa vendo como a coisa acontecia. Se cai um assunto desse, o que eu vou fazer? Vou deixar o Dan tocar. Então, assim, a gente vê que esse tipo de performance que você deixa a pessoa dar aquilo que é de melhor, eu acho que é inclusive isso que faz com que as empresas pequenas hoje elas cresçam de uma forma tão grande e sejam, inclusive, empresas de sucesso como é hoje, né? Você olha, eu vou dar o exemplo do sistema financeiro. A gente era do sistema financeiro, você sabe disso. Olha a potência Sim. que é o Nubank, mano. Saca? Olha quanto tempo que o Nubank demorou para ter ali seus primeiros 50 milhões de clientes. E o Banco do Brasil, por exemplo, teve que ter 200 anos para ter 50 milhões de clientes. E o Nubank precisou de dois. Você viu a potência que é quando você aloca as pessoas certas no lugar certo. Então, eu tenho muito essa filosofia e eu acredito que ela funciona de verdade por causa disso. Legal, legal, ótimo. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta agora para você, Edu. É, Você explicou até um porquê, né? Também no início aí, mais ou menos de carreira, né? A sua escolha que já sempre foi voltada à questão das exatas, né? E onde exatamente, assim, entendi que você teve ali uma parte que você, um momento que você foi mais autodidata, né? Mas uma educação formal, como que foi exatamente? A Onde educação foi? Como que formal? foi? Ah, É, legal, cara. Cara, minha educação formal, eu estudei ciências econômicas como graduação e eu fiz algumas especializações todas na área de finanças. Pensa, eu trabalhava em banco, né? Então, eu tive especialização em finanças corporativas, eu fiz o MBA em estatística aplicada, sabe essas coisas mais voltado para a vida do banco? Saca? E parei ali, eu não fiz nem mestrado, não fiz doutorado. É até engraçado que hoje eu tenho muitos alunos PhDs, cara. Olha só que legal, né? Tem aluno PhD, né? Aí eu olho e falo para ele assim, pô, velho, tem um PhD aqui nessa parada, mano, chega junto, saca? Bora fazer isso aqui. Porque muitas vezes a gente vê que a titulação, né? Aí tá um ponto que eu gosto de bater bastante também, né? A titulação, velho, ela é importante, é claro, mas na hora de você se posicionar para você trabalhar como cientista de dados, não é isso que vai fazer a diferença, nem para você, nem para a empresa. Então você precisa ser um cara proativo, e aí eu falo, né, cara, você tem um ponto positivo que é muito foda. Pensa, tu já é PhD e tu tá aprendendo essa parada aqui na prática. Moleque, para te derrubar, você tem que cair um raio na sua cabeça.
Porque você já tem todo o potencial que você poderia ter. Você tem a titulação, mas, pô, tu tá fazendo a parada aqui na prática, eu tô te ensinando aqui, saca? Tu tá fazendo um projeto aqui, tora que eu sei que a empresa precisa, saca? Então, assim, pensa lá, tanto de coisa que... Imagina lá, velho, quantas interações via chat, via WhatsApp não existe lá no Bradescão por dia para saber, né, para tirar dúvida, para fazer reclamação. Eu lembro que eu trabalhei uma vez num banco de dados de reclamação, né, para verificar a análise de satisfação do cliente lá do Banco do Brasil. E, moleque, eram milhões de registros por dia. E aí, você imagina você pegar uma parada dessa e rodar lá um modelo de processamento de linguagem natural e criar lá um sistema de análise de sentimentos do cliente para você entregar direto para o gestor e falar assim, ó, gestor de previdência, a parada é o seguinte, eu estou olhando aqui em real time, né, porque o meu cientista de dados criou essa parada para mim aqui, ó, em real time, lá no Twitter, que a galera tá reclamando desse produto de previdência aqui, o que que tá acontecendo? Né, velho, o gestor ele olha e, porra, não tem como ele não dar valor numa parada dessa, né? E eu falava Sim. isso exatamente para o aluno, né, esses dias. Eu falava, velho, isso aqui é o poder na mão de qualquer empresa. Imagine de uma empresa que tem um grande volume de dados, né? Então, eu vejo que, cara, isso, quando você une a prática com o conhecimento, né, formal, é o poder. Agora, cara, inclusive eu bato muito nas faculdades, né? Você está fazendo aqui, você está do lado da faculdade agora, né? Inclusive, mas eu falo muito para a galera, principalmente para a galera que entra em contato comigo para eu dar aula, né? Tem muita gente me pede para dar aula e eu falo assim, cara, vamos diminuir um pouco a burocracia. Vamos diminuir um pouco o formalismo. Eu sei que a faculdade ela tem um pouco mais de dificuldade, porque ela tem uma grade horária, ela tem que cumprir todo, ela tem todas uma série de pré-requisitos, inclusive para funcionar, que muitas vezes engessam ela, né? Às vezes o próprio Claro. Às vezes o próprio Mac chega e fala, não, amigo, você quer fazer isso aqui? Então você precisa de não sei quantas horas, não sei... aí o cara vai, aí ele parte a partir desse pressuposto, né? Ele não olha para o aluno, ele olha para, porra, eu preciso atender a legislação do MEC, senão eu nem abro o curso. Aí ele vai lá, cria uma grade horária toda engessada, coloca umas matérias puta nada a ver, e aí o cara vai lá, paga R$ 8.000, sai de lá cansado porque viu uma porrada de coisa que não era focado no problema das empresas no dia a dia, e aí não consegue um emprego. E aí depois fica lá, porra, tenho meu mestrado aqui, não estou conseguindo emprego aqui, estudei ciência de dados, não sei o que lá, e não... E aí vem o Eduardo esperto e fala assim: chega aqui, garotão, deixa eu te explicar uma parada. Esse problema aqui, cara, você vai atender essa empresa. Ó, esse outro projeto aqui, você essa empresa. Se você se apresenta para essa empresa aqui, cara, ele não quer nem saber de onde você veio, para onde você vai, o que você estudou, se você estudou história, filosofia, ele olha e fala: porra, eu quero isso aqui na minha empresa, tá entendendo? Saca? Então, assim, eu acho que esse é o grande tchan do Eduardo conseguir driblar essa parada, porque o que estou formando é o cara que vai ajudar a empresa de verdade, entendeu? E eu vejo que Entendi, esse mercado cresce muito por causa disso. entendi. Então, quando eu olho para o formalismo, opa, formalismo vai para um lado e o Eduardo vai para o outro. Sim, faz sentido, faz sentido. É até bom, né, na verdade, ter essa visão, né, mais diferenciada, né? Porque se o contrário fosse, a pessoa ela procuraria uma educação mais formal, né? Mais tradicional, digamos assim, né? Mas, muito bem, é isso mesmo. Só completando, inclusive, né? A questão que você falou, que foi ciências econômicas inicialmente, mas eu percebi que também já teve um pezinho ali na área mais de dados mesmo, né? Querendo ou não, estatística, né? Sim, sim. Então foi mais ou menos isso também. Ah, com certeza, isso mesmo, porque, cara, a gente olha a ciência de dados ali, eu gosto de olhar e falar assim, cara, é computação, matemática e você ser um cara que compreende business, né? Então, é isso. Isso é a ciência de dados. Quando eu olho para matemática, onde que eu vou usar a matemática para me ajudar aqui? Bem, cara, eu preciso da matemática para fazer as contas lá, porque eu não vou dar conta de fazer. Mas aí eu olho e falo, porra, não vou precisar fazer conta de cabeça. Aí vem a computação. Aí a computação, por meio da programação, ela já, inclusive, facilitou a minha vida, porque os caras desenvolveram algoritmos e aí já foram testados, entendeu? Eu quero é implementar essa parada. Se eu não quero debater com o cara se usar a Decision Tree é melhor do que usar a regressão logística.
entendeu? É eu que vou olhar e vou testar de acordo com os dados que eu tenho. Eu não quero refazer o algoritmo, né? Então, Reinventar a eu roda, uso né? eu uso a computação. Beleza. A matemática, eu vou usar ela toda? Não, tem hora que eu vou precisar compreender um pouco ali de álgebra linear para eu compreender algumas coisas, senão eu não sei me posicionar. Mas, às vezes, eu vou precisar da estatística, por quê? Porque eu preciso compreender os dados, principalmente quando os dados são muitos dados, big data. E aí, Sim, uma forma de eu compreender os dados é utilizar a matemática, utilizar a estatística, entendeu? Então, sim, assim, aí isso a gente já carrega desde antes da ciência de dados ser a ciência de dados, que é utilizar da estatística da matemática para extrair informações que esse grande volume de dados traz para a gente. Então, sim, sim, cara, legal. sim, estatística está aqui desde o do início. Legal, Edu. Vamos para a próxima pergunta, Edu. Vamos lá. Ainda na questão do aprendizado, né? É, você teve, né, essa formação, que também ali já teve um MBA na estatística, né? Mas você sentiu, logo que você migrou do ramo financeiro, né, mais para dados, você sentiu a necessidade aí de se aprofundar com algum curso complementar ou alguma coisa assim, mais voltado para os dados? Sim, a parte. Quando a gente está começando a trabalhar com um grande volume de dados, a gente vai precisar se utilizar de alguma tecnologia, né? Então, tinha momentos em que eu lembro quando eu trabalhava numa unidade de recuperação de crédito. E essa unidade de recuperação de crédito, a gente utilizava alguns Excel, alguns robozinhos Access. Foi ali que eu comecei ali com a programação mesmo ali, né? Fazia uns VBAzinho muito doido. E eu lembro que tinha um colega, o Júlio Bahia, nunca vou esquecer do Júlio Bahia. Cara, acho que ele devia ser um dos inventores do Excel, junto com os caras da Microsoft. Não é possível, velho. Porque, cara, sem brincadeira, a gente fazia cálculo, atualização de dívida para fins judiciais, né? Então, quando, por exemplo, o banco ia ajuizar alguma operação muito grande, né, nas casas dos milhões e milhões, passava para a gente fazia o cálculo e atualizava a dívida de acordo com os indicadores lá que estavam no contrato. E aí, mano, a gente utilizava o quê? O Excel, né? O Excel era a ferramenta. E eu lembro que o Júlio tinha lá umas PROC-V da vida, juntava, que cada aba era uma fórmula específica, e aí tinha contrato que tinha muita indexação, cara, era uma loucura. E aí nasceu naquele momento ali a necessidade de, muitas vezes, ter uma ferramenta melhor, ter uma performance melhor. E aos poucos, o banco foi vendo isso também, foi investindo mais em tecnologia, e foi assim que o SaaS entrou no banco, por exemplo, né? Então, o meu conhecimento, eu nunca precisei, assim, cara, eu preciso fazer um negócio porque eu vou aprender isso. É assim, cara, eu tô aqui, a água já está até o pescoço, e se eu não aprender, eu vou afogar. Então, é o contrário, saca? Não dava para esperar ou para vislumbrar. Você estava com a coisa ali no dia a dia. Talvez isso tenha facilitado muito o meu trajeto, que é assim, cara, aprendendo e fazendo, saca? Aprendendo e fazendo. Em muitos Bem momentos, mão na massa mesmo. bem mão na massa, né? Bem mão na... Por isso que a minha didática hoje em dia é muito mão na massa. Por quê? Porque eu vi que é uma forma que, inclusive, é mais fácil de aprender. Porque você não está olhando só a teoria em si. Muitas vezes você pega a teoria e você tem que aplicar ali na hora, né? E aí você está medindo ela, inclusive. Então, cara, a necessidade de evoluir e aprender cada vez mais era no ponto de conhecer o ferramental que era necessário para eu me desenvolver, sabe? Nunca foi. É claro que dentro da instituição também a gente tinha alguns facilitadores, né? Como, por exemplo, acesso a esse tipo de conteúdo que ele era escasso, né? Ele era escasso, é um conteúdo escasso, porque era muito caro. Até hoje é caro, imagina 10 anos atrás, saca? Vi um cara lá dos Estados Unidos para te ensinar a ferramenta. Eu lembro da gente estar trabalhando uma vez com uma ferramenta da Algorithmics, uma coisa assim. E era uma ferramenta que era para fazer gestão de risco de mercado. E veio um indiano, cara, para dar. Ou seja, olha só, o cara veio da Índia para cá, porque o cara era o representante dessa ferramenta. E, cara, o inglês, eu já não era muito bom no inglês, ainda tinha que aprender o inglês do cara que falava no sotaque da Índia, né? Que é um pouco
Hoje em dia eu gosto, que eu acho que é mais direto ao ponto, né? Não tem tanta emoção, é mais direto. O cara fala que não. Então, assim, eu lembro que eu sofri um bocado ali no início. Mas, enfim, eu vejo que a gente teve muito esse suporte, e isso para mim pode ter sido um facilitador muito grande. E fora que os treinamentos também são muito caros, né? A gente olha esses treinamentos, eles são muito caros. E por estar dentro da instituição, acabar que a gente era patrocinado e a gente tinha treinamentos assim, cara, top level, né? Eu lembro de chegar a um ponto em que a gente tinha saía do nível de aprendiz, né? Mas ia para um nível de co-consultoria, digamos assim, né? Trabalhar lado a lado com os caras das maiores consultorias internacionais, né? Ernst Young, KPMG, a própria Deloitte, Waterhouse, né? Waterhouse. Cara, enfim, as Big Five aí a gente trabalhava ombro a ombro. E isso é uma parada muito massa também, que foi um grande facilitador aí do aprendizado, né? Isso ajudou bastante a você ganhar experiência na área, né, de dados, né? Essa questão da mão na massa e essa questão de trabalhar com diversos players, vamos dizer assim, né, nesse sentido, nessa área de dados, né? Com certeza. Imagino. Com toda certeza. Certo. Edu, você mencionou agora há pouco, uns minutos atrás, a questão da pipeline, né? Aham, Que você me diz assim que é interessante, né, como um plano de estudo, que você julga, poxa, esse plano de estudo é ideal para o data scientist ele começar, ele seguir e ele se realizar assim, né? O que aham. você julga ideal? Cara, primeiro que eu acredito assim que a gente tem alguns facilitadores para você se posicionar no mercado e conseguir trabalhar como cientista de dados, né? Afinal de contas, eu falo que o meu objetivo é quando eu pego o aluno e falo, aluno, você vai fazer esse treinamento que eu estou te dando aqui para você ser um cientista de dados. Eu não quero só que você pegue mais um curso e depois imprima o certificado no final e coloque na sua parede. Então, se Sim. você quer isso, você nem entra no programa. Então, tá aí uma das coisas boas do programa também, é que eu já separo o joio do trigo na hora, né? Então, quando eu tô falando, eu falo assim, cara, a parada é o seguinte, é intensa a parada, você quer aprender de verdade, você quer estar entre os caras ali que estão ganhando entre 5, 12 pau, como os meus alunos, por exemplo, que eu pego ali, ó, pô, o cara piso já entra ganhando 5, mano. E assim, para uns é muito, para uns é pouco, mas o fato é que 5 tem muito engenheiro aí ganhando 4, ganhando 3. Entendeu? Então o cara já entra ganhando 5 e outra, ele chega no 5 no teto da carreira. E eu tô falando que o cientista de dados é 5 piso, mano. Depois ele voa. Tem aluno que muitas vezes ele já entrou no nível maior, mas ele chegou num ponto que ele teve que virar PJ, porque ficava muito caro para a empresa e a empresa queria segurar ele, teve que transformar ele em PJ para dar um salário lá para ele continuar na empresa. Caramba. Olha só. Então, assim, é isso que você quer? Então, beleza. Se é isso que você quer, vem comigo. E aí eu falo para ele, né? Cara, existem alguns pilares. O primeiro é o pilar técnico, que é o mais óbvio, que é o que todo mundo vende, que é o que todo treinamento, toda faculdade vai falar. Olha, toma aqui o pilar técnico, toma aqui. E aí te ensina lá. Estatística, machine learning, te ensina programação, e te ensina aquela coisa toda e pronto, e acabou. Só que isso é só um pedacinho, mano. Isso é só um pedacinho. Eu venho do ambiente onde hoje eu vejo o poder da imersão, saca? O poder da imersão. Você está imerso com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, muda a tua forma, inclusive, de pensar, porque ela está vendo as coisas acontecendo de uma forma diferente. Então, eu criei um ecossistema também, e eu acredito que isso também seja um dos grandes diferenciais do treinamento, assim, é que quando eu tenho uma comunidade no Discord que tem centenas de alunos lá. Muitos deles já são cientistas de dados. Só que essa galera tá lá, elas estão num nível diferente. Colaborar para ela é uma coisa massa, não é uma coisa obrigatória. Ela não é um professor, saca? Eu falo que às vezes a galera entra lá e recebe o suporte do aluno antes de mim, entendeu? Ele vai lá e coloca lá, me ajuda aqui, não sei o quê. Aí quando eu vou ver, eu falo assim, beleza, só bota o foguetinho lá, porque outro já respondeu ele. Saca? Sim, sim. Então, assim, você tá num ambiente diferenciado, ele já te estimula a aprender.
Porque as pessoas que estão lá, elas estão compartilhando conhecimento e você olha para trás e fala, pô, cara, fulano era assim, entrou desse jeito e agora tá nesse nível. Porra, eu vou chegar também. Olha a diferença, né? Então, beleza, o cara tá aprendendo primeiro que é o pilar técnico, depois ele tá olhando o ambiente, ele tá num ambiente diferente, totalmente colaborativo. Lá a galera se ajuda, tem alunos que muitas vezes entram, faz uma call entre eles mesmos para se ajudarem, e isso é muito bom, porque tem aluno que tá fora do país. Né? Tem aluno que, inclusive, entra porque viu que isso era uma oportunidade de estar junto com essas pessoas que já são cientistas de dados, né? E isso é diferente, é difícil você entrar em. Você sabe como é que foi para entrar em contato comigo. Você teve que me achar na rede social, conversar comigo, e a gente teve que dar certo para trocar o telefone, e aí não é fácil, velho, saca? Então, imagina você estar lá dentro e você poder ter esse. Então, isso faz diferença também, o ambiente. O segundo, mano, você precisa de tutoria. E a tutoria que a gente vê hoje em dia, assim, inclusive de suporte de faculdade também, é que a galera já vai eu bater na faculdade. Pô, sacanagem, tu tá fazendo esse negócio na faculdade, mas já vai eu bater, né? É que o suporte, mano, é assim, o suporte, ele é muito impessoal. Mano, a gente gosta de gente, saca? A gente gosta de gente. Até o robô, quando a gente está programando o botzinho do WhatsApp, do Telegram, quando a gente está programando ele, a gente tem que colocar um pouco de emoção ali e tal, só para o cara não ficar. Por quê? Porque a gente, pô, não gosta de ser tratado como mais um qualquer. E eu acho que isso faz toda a diferença. O meu suporte até hoje, velho, até hoje, é no 1 a 1, mano. Tu manda o WhatsApp para mim e eu falo assim, cara, eu posso não responder na hora, mas eu vou responder para você. Entendeu? Se você quisesse a resposta de outra pessoa, aí sim, vai na comunidade, você vai ter a resposta mais rápida. Agora você quer falar comigo? Tá aqui. Todos os meus alunos têm. Às vezes, a galera quer o meu contato, né? Tipo assim, porra, eu não dou meu contato nem lascando. Por quê? Aí eu dou o contato da empresa, do suporte e tal. Por quê? Porque, cara, aqui é só o meu aluno, entendeu? É só o meu aluno. E aí eu vou falar com ele. Ele tem esse consolo de estar perto do instrutor. Porra, pensa aí, você tá com um problema agora, Thiago. Aí deu pau aí, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Preciso de alguém para me ajudar. Porra, Claro. imagina se tu tem um contato do cara e tu fala assim, porra, me ajuda aqui. É outra coisa. O nível de aceleração desse aluno, ele é outra coisa. Então você tá vendo que são várias coisas juntas que faz Sim. o aluno se destacar, velho, e que faz o Uhum. cara se posicionar, né? Eu tive a excelente notícia na sexta, eu passei com meus alunos no Discord, que um aluno está indo para uma startup agora. Ele falou que está fechando o contrato esse final de semana. E um outro aluno também, esse outro aluno demorou um pouco mais, mas ele também conseguiu lá o seu trabalho com Data Science. Então foram 2 dias seguidos assim, de eu olhar e falar assim, ah, moleque, esse aqui conseguiu, beleza, então eu vi que isso aqui funcionou. Opa, esse outro aqui, esse cara já está mais avançado, então o trato com esse cara que está mais avançado também funcionou. Então a parada é um pouco mais modelável. Eu não tenho esse engessamento. Então, isso talvez faça com que, não só eu, né, os outros, talvez outras, é porque eu não conheço muito, eu não olho muito para concorrência, assim, e tal, mas talvez outros que estão tendo resultados positivos com seus alunos também tenham esse contato. Por quê? Porque, porra, faz diferença, mano. Faz muita diferença. Sim, sim. E eu acho que isso, cara, é que faz o aluno chegar do outro lado. Não é só a técnica. Talvez você encontre até outras coisas que são importantes também, mas se você perguntar assim, pro Edu hoje, o que é importante? Mano, tutoria é uma coisa diferenciada, o ambiente é outra coisa diferenciada, e é claro, a parte técnica também, ainda mais que tem conteúdo que tem tudo para ser tecniquez. Se você não tiver as manhas de pegar um cara para te explicar de uma forma beabá, baby steps, aí tu tá lascado, aí vai ser muito difícil. Porra, conteúdo, tu vai encontrar conteúdo em português aqui com qualidade é muito difícil, muito difícil. Então, acho que esse é o diferencial, assim, que eu acho que o aluno precisa ter para, ó, voar. Aí o aluno voa, velho. Aí Legal, chega do outro legal, lado. legal. Tutoria também é importante. Questão da própria grade em si, você diria que, obviamente, a estatística, né? Sim, Que tem que ter um nível muito básico, mínimo, né?
Sim. de estudo em estatística, Sim. mas talvez hoje o que que você acha que seria assim essencial? Beleza. Poxa, não tem É, como o cara entrar no mercado sem isso. Estatística é um deles. sim, estatística é um deles. A parte da programação também. E aí eu nem me arrisco a não dizer que o Python é o poder, mano, porque eu trabalhei com o SAS durante muitos anos e o SAS é fantástico. É uma empresa excelente, que tem uma programação muito tora, mas não é acessível para todo mundo. Não é todo mundo que tem condições de pagar uma licença e trabalhar ali com o SAS, porque é muito caro. Então são grandes empresas. E também o SAS ele tem as suas limitações porque chega num ponto em que tem coisas que você não consegue fazer com o próprio SaaS e que a comunidade que a gente tem ao poder da comunidade de novo. A comunidade que a gente tem com o Python hoje é o seguinte: o cara cria uma parada muito louca lá ainda que ele venda, ele compartilha no GitHub. Então, olha só que legal, né? O cara vende, mas ele fala, galera, tá aqui o Git, quem quiser aí aproveitar essa parada aí, só cita aí que você pegou aqui, mas tá tudo bem. Olha a diferença, né? Sim, Então, cara, a comunidade é muito colaborativa, a gente tem acesso a material de primeira qualidade. Eu falo isso, né? Até o próprio Facebook, o próprio Google faz isso também, né? E é claro que tem algumas tecnologias que eles compram e fecham, né? Porque às vezes ele viu de uma outra pessoa que compartilhou lá, achou interessante e jogou para dentro do seu hall de atividades que ele pode vender como um serviço. Mas o que a gente vê lá, 90% é muito conteúdo gratuito e compartilhado. Então, o Python, sim, é uma programação muito importante. Eu já vi alguns, para quem é mais avançadinho ali, né, mas muito mais avançado mesmo, aí o cara trabalhar com Scala é importante, né, o cara que está bem avançado mesmo, né, o Scala, o próprio Spark, né, o Spark foi desenvolvido em Scala. Que mais que eu acho importante ali? Cara, o cara saber a lógica dos SQLs, saca? A lógica do SQL em si, dos joins, né? Ele compreender como é que é a junção de tabelas e fazer todas aquelas consultas que a gente precisa fazer, não só na análise dos dados, mas no processamento em si, na geração de BI. Isso é muito importante. Então, tá lá o SQL, o Python, a nossa estatística, que eu acho muito importante. A parte de algoritmos é fundamental, porque é, você precisa estar entendendo o que está funcionando bem no dia a dia, porque a gente vê que todo dia aparece uma coisa diferente. Então, ao aparecer uma coisa diferente, pode ser que o que você está usando aqui caia em desuso, então você possa substituir. Então, é uma coisa legal de você ficar antenado também. Se você souber isso aqui e tá ali em todo esse ecossistema que eu estou te falando, cara, você tem grande chance de ser um excelente cientista de dados. Eu acho que isso é o legal, começo. bacana. Mais voltado assim para machine learning mesmo, né? É, Essa parte do algoritmo e tal, né? Bacana, legal. com certeza. É, vamos lá, outra pergunta aí para você, Edu. Ah, bom, profissionalmente você falou, né? Questão também do dia a dia também é o que a gente acabou de conversar, mais essa questão mesmo da estatística, as linguagens que também é essencial, né? Algoritmos, machine learning, né? Que leitura, agora bem mais específico, que leitura técnica que você acharia interessante, recomendável, que você recomendaria para alguém assim? Falava, não, esse aqui é de cabeceira. Eita, eu sou muito suspeito para falar disso, velho, porque eu sou um cara que de literatura, cara, eu sou bem chato, cara. Eu não gosto muito de usar a literatura em si. Eu gosto do manual das ferramentas, porque eu já sofri muito antigamente, que antigamente não tinha muito manual, né? Hoje em dia, Ah, para sim. você subir uma parada no Git, é primordial que você já faça ali uma estrutura organizada, né, do documental do seu projeto. Senão você nem consegue submeter lá direitinho lá para o cara baixar no PyPy, por exemplo. Então, assim, o manual, os próprios manuais, eles para mim é a leitura de cabeceira. Então, eu sempre penso, qual é o meu problema? O que eu estou querendo resolver? Eu estou querendo ler por ler? Ah, se é ler por ler, pô, ó, os livros da O'Reilly são os melhores para mim, né? Ler por ler. Vai lá na O'Reilly que você vai achar
Agora, é, você quer ler para resolver alguma coisa específica? Então você debuga aquela coisa específica, já pensando no depara que você precisa. Saca? Por quê? Porque senão você fica querendo ler o mundo. Entendeu? Sabe aquela coisa? Você fala, ah, cara, eu quero ler tudo de inteligência artificial, tudo de visão computacional. Caraca, mano, você vai ver a mesma coisa dito de forma diferente várias vezes, né? Porque ainda mais quando a gente fala da ciência de dados, né? Porque assim, é, as paradas evoluem de uma forma tão rápida que às vezes o cara, na hora que ele criou um livro, eu não fiz livro ainda hoje, até hoje, porque eu tenho medo disso. Eu faço um livro, em um ano ele já não é mais atual, velho, saca? Tu Sim, faz um sim. livro, pô, um ano não é mais atual, saca? O cara tá falando Principalmente na ali. área de TI. Pô, o cara tá falando ali, pô, tô mexendo aqui com um pai, tô sofrendo com não sei o que lá, e o cara fala, porra, tu já ouviu falar do TensorFlow? Saca? Aí tu fala assim, pô, aí tu, saca? Então as coisas acontecem muito rápido, né? Então, Sim, se tu não tiver antenado, moleque, Então, aí eu tenho essas coisas. Agora, mano, leitura para você abrir a cabeça e, e compreender como que você pode usar a ciência de dados para transformar aquilo num negócio ou para ter exemplo daquilo funcionando, aí eu tenho uns montes, moleque. Eu tenho até no Instagram lá eu criei um destaquezinho lá, depois você dá uma olhada lá, né, para compartilhar com a galera aí. Eu lembro de alguns que eu coloquei aqui, mas, por exemplo, ó, eu lembro que tem um chamado Máquinas Preditivas, que você lê. Inclusive, eu ensino machine learning falando que é máquina preditiva, é exatamente para tentar materializar um pouco essa parada, né? Porque porra, você fala ali machine learning, aí modelo, porra, modelo eu lembro da Gisele Bündchen, saca? Então a galera fica muito assim, aí eu, pô, vamos criar. Aí eu li esse livro, achei massa e falei, pô, o cara tá falando o que eu quero falar. Então tá aí um livro massa, dominado pelos números, né? Ele traz ali um pouco do poder que o Google e o Facebook têm nas mãos por ter muitos dados da gente, né? Tem A Revolução do Aprendizado Profundo, é um outro livro muito massa também, que ele traz um pouco da evolução de machine learning para deep learning de uma forma histórica, mas contextualizada nos problemas. Então ele vai falando legal. qual foi o problema que fez com que a gente necessitasse desenvolver deep learning, por exemplo. Então ele explica lá a parada e você fala, beleza. Então, assim, são esses livros que eu gosto e que eu recomendo. Esses estão lá no Instagram, você acha lá. Legal, Edu, legal. Bom, hoje você faz trabalhos que envolvem mais atividades freelancers ou especificamente para algum tipo de organização, Edu? Legal. Cara, hoje em dia eu faço muito menos atividades freelancers, mão na massa, porque o meu foco é informar o cientista de dados. Mas eu faço porque eu gosto também, saca? Por exemplo, eu agora em dezembro, o Banco do Brasil tá me contratando para eu dar aula de SAS. Olha que louco, né? Então, eu vou dar aula de SAS para os funcionários do banco. O Banco do Brasil me achou. Então, vou até matar a saudade, vou dar aula de SAS. Tem algumas mentorias que eu faço. Tem o projeto do Squad, que é onde a gente está desenvolvendo, aí é mão na massa mesmo. Mas, claro, agora a gente está numa fase muito de ideação ainda, então ainda não tem muito mão na massa. Mas, cara, esses são os meus trabalhos, assim. Agora, meu foco é pegar tu e transformar tu num cientista de dados numa empresa. E eu até brinco lá dentro, né, lá dentro do CDP, a galera que chega são os padawans, aí são os novinhos, padawans. Aí os caras que estão lá, que começam já desenvolver as coisas, são os Jedi. E aí o cara, lá no Ótimo. final, eu tenho uma parada que é um sistema de navegação ativa, onde eu falo para os caras onde ele deve clicar direitinho para ele conseguir um job como cientista de dados. Eu pego a ferramenta e falo para ele mais entregue na mão do que isso, impossível. E aí, na última etapa lá, eu boto ele para fazer uma competição de machine learning lá na Índia, né? E aí, ele vira o Yoda quando ele vira um cientista de dados na empresa
ou quando ele fica entre os 100 primeiros numa competição lá na Índia. Então eu boto os moleques pra ralar, velho. Não é, bicho, Show, é diferente, é mão na massa. Então eu brinco com a galera, Padawan, Jedi e Yoda. show, show. Boa, boa. Gostei. É, uma próxima pergunta aqui. Bom, você falou que os seus trabalhos hoje, pelo menos, eles são mais voltados aí ao ensino, né? Claro, você também já chegou a fazer alguma coisa mais freelancer também no passado, né? Uhum. Teve lá a sua formação, a sua carreira voltada ao mercado financeiro. É, entrevista de emprego não necessariamente teve, né? Porque, como você disse, teve mais a questão lá da carreira no mercado financeiro, né? Mas durante um processo seletivo, aquele cara, poxa, o cara ele acabou de sair de uma formação, seja uma formação tradicional, seja uma formação num curso como o seu curso, entendeu? O que que você acredita que nessa hora é também ideal que o cara, sabe, ele apresente ali? Você fala assim, poxa, você indo com essa ferramenta, você indo com esse conhecimento, esse knowledge, você consegue se virar bem, você consegue uma vaga. Inclusive, outra pergunta já envolvida nessa, Edu, como que você acha que está o mercado de trabalho, né? Tá bem concorrido, tá fácil de entrar, enfim, é isso aí, manda aí. Beleza, cara. Que pergunta massa, cara, porque é engraçado que lá no Banco do Brasil eu estive durante muito tempo do outro lado, né? Eu passei eu tive que tanto fazer processo seletivo para ir galgando novos cargos, quanto eu precisava entrevistar também pessoas para me ajudar nos projetos que eu ia tocar também, né? Então eu tive esse luxo aí de entrevistar muita gente, né? E o fato, cara, é que quando você está num processo seletivo, e quando você está sendo entrevistado, é, você vai ser escolhido, você vai ser escolhido por um critério que não é somente o seu conhecimento. E isso é fato. Não é desmerecendo o técnico nem de longe, mas as escolhas elas são feitas baseadas em sentimentos também. Então, uma das coisas que a gente tenta buscar ali, quando a gente está, eu durante muitas vezes estava ali precisando do cara, só queria que ele fosse um cara proativo para me ajudar a resolver ali o meu problema com os dados ali naquele momento. Eu só precisava disso. Só que muitas vezes vinha um cara que era um puta PhD, mas que não demonstrou muito aquela vontade de chegar e agregar, saca? Então, porra, ali o cara tinha tudo para passar, mas naquele momento, porra, não ia escolher o cara. Como muitas vezes não escolhi. Deixei passar o PhD e peguei lá o menino que tinha acabado de se formar e tava massa e não me arrependo, entendeu? Porque eu vi que realmente ele me ajudou. Então, o que a gente tem que ver é que, cara, não é pessoal. Eu não estou olhando para a pessoa. Eu estou querendo ver se há veracidade ali, primeira coisa, né? Eu estou querendo ver integridade. Ninguém gosta de quem não é íntegro, né? A gente não gosta do que não é verdade. Então, primeiro conselho de todos, não minta, velho. Não chega lá e fala assim: ah, você sabe disso? Não sei. Pronto, tá tudo bem, beleza, porque para mim vai ser mais importante saber que você está falando a verdade do que você ficar com vergonha porque você deveria saber e não sabe. Então, sabe? Então, Sim, são coisas muito importantes ali que você tem que ser. Tem que sacar ali na hora que você precisa dizer. É, esse lado humano também, né? o lado humano conta muito, Thiago, muito mesmo, porque ali, cara, a gente está vendo se o cara ele vai ajudar a gente a resolver o nosso problema. É simples assim. Quando a gente olha para a entrevista e vê que você vai, se aprovado, receber uma grana. Por quê? Porque você vai ajudar a empresa. É isso que está acontecendo ali. Saca? Então, eu quero sacar se você, ó, o último squad que eu fiz entrevista com os alunos. Então, assim, foram 34 aplicações para participar lá do squad que eu fiz, né? E aí, cara, dessas 34 eu escolhi algumas ali para eu entrevistar. Não dava para entrevistar todo mundo, então eu entrevistei alguns e eu fiquei com três. Galera,
Tiago, na hora da entrevista, eu queria só saber, assim, eu ia compreender todo o background dos caras e tal. Alguns deles eu até já o conhecia, porque já eram meus alunos de muito tempo, mas eu queria só ver o background do cara, a disposição que ele tinha para se envolver no problema que eu tava, saca? E isso é uma outra coisa muito importante. Às vezes você vai para uma entrevista e aí, porque você foi cientista de dados no banco, mas você está Uhum. indo na entrevista do Boticário, você nem se preocupou em entender qual é o negócio do Boticário, saca? Cara, é diferente. Tem cliente? Tem. Tem produto? Tem. Mas são diferentes. A forma de você vender um produto financeiro é muito diferente de você vender um produto de luxo, saca? Então, assim, é muito importante, cara, que você a gente precisa colocar o chapéuzinho da humildade ali na hora e realmente estudar a empresa que a gente está aplicando, saca? Mostrar um pouco de respeito até, né? Porque pô, você está indo Aquele, aplicando e aquele você feeling do mostra. BI, né? Oi? Feeling do BI, né? Exatamente, cara. Você tem que ter todo esse zelo, todo esse cuidado. E lembrar, cara, que você precisa ser íntegro, você precisa ser verdadeiro, porque ali é uma decisão que ela vai ser emocional. O cara não vai te escolher só pelo técnico. É uma decisão emocional. E para você, você tem que, inclusive, estar tranquilo de que se você não for selecionado. Por quê? Porque você tem que entender que essa decisão envolve muitas outras coisas que não estão no teu foco. Até uma coisa que eu falo para os meus alunos, né? Cara, você está indo para uma entrevista, cara, que show, que massa, dê o seu melhor, esteja empolgado, respeite, estude, se apresente muito bem e, cara, seja fuderoso no processo. Se prepare, mas seja muito amoroso com o resultado, porque não depende só de você. Acho que isso é o mais importante, sabe? Legal, legal. É, uma perguntinha também do questão agora mais envolvendo mais projeto, né? Ah, os processos que você particularmente utilizou no passado e ainda utiliza hoje, né? Não necessariamente pipeline, né? Mas assim, os processos em si mesmo, você hoje utiliza para fazer algum tipo de projeto. Por exemplo, as fases, as ferramentas, se você tem alguma dica também na hora de você estar fazendo um projeto, que você fala, poxa, essa sacada aqui é praticamente eu levo para todo o projeto. Dificuldades também, né, que você talvez tenha tido, você hoje pode apresentar e falar assim, olha, tem esse lado aqui, né? Muitos projetos você vai encontrar esse tipo de situação, mas você pode muitas vezes também contornar dessa forma. Então, assim, de uma forma geral, o que que você, dentro de um projeto, quando você vai iniciar ele, quais as fases que você segue? O que que você tem como uma visão mais superior, mais de cima, assim, para começar ele? Qual que é a sua mentalidade no início de um projeto? Beleza, cara. Pergunta tora. Caraca, que massa. Primeira coisa que eu olho quando eu vou entrar em qualquer projeto é se é uma parada que não fere os meus valores. E aí eu tô indo lá em cima mesmo, bem superficial. Cara, eu não vou trabalhar numa indústria que vende cigarro. Então, a primeira coisa ali que eu vou olhar é qual é o propósito do projeto. Porra, o propósito ali, faz mal para as pessoas? Não, tô fora. A gente está falando isso, a gente está na fase de ideação do squad e a gente está muito tendencioso a escolher alguma coisa ligada à saúde, né? A gente está lá muito porque a gente vê, a gente já nasceu, né? Isso é uma coisa muito importante. O projeto ele precisa nascer com alguns valores pré-estabelecidos. E um dos valores que a gente tem lá é que gente é gente, mano. Gente é gente. Saca? Eu tô olhando para aquela parada ali e tô pensando na minha família. Saca? Eu quero deixar um legado. É diferente. Às vezes você tá numa empresa, você não tem muita escolha. Saca? Você tá numa empresa, o cara tá criando um produto que é um anatocismo, saca? E aí você não tem escolha, você tá lá, pô, você trabalha no banco, pô, você tá vendo lá um projeto, você fala assim, porra, isso aqui é anatocismo, pô, já até foi proibido, não sei o quê, tá só disfarçado, saca? Então, assim, são coisas que isso aí realmente, pro cara que tem escolha, né, pro cara que tem escolha, eu ia falar, cara, primeira coisa, alinhe os seus valores.
partir desse Legal. ponto, cara, a partir desse ponto você entra no seu projeto e aí, cara, não há uma, eu não costumo ter muito é como eu falei para você no início, eu não engesso muito os processos de acordo com aquilo que a gente vê na academia, saca, dos projetos estratégicos, das fases, das escolhas. As coisas acontecem hoje em dia de uma forma muito mais dinâmica. Mais Eu não fluida, consigo mais dinâmica, né? muito mais fluida. Eu não consigo nem delimitar ferramental. Por quê? Porque eu não sei como é que vai ser aqui. A gente vai entrar com esse conhecimento aqui. Lá na frente pode ser que eu preciso desenvolver outra coisa totalmente diferente. Uma outra coisa também é que a única coisa que a gente ainda olha e vê que é muito utilizada no mercado, e aí falando mais para o lado do como, né? Do como fazer, é a utilização de metodologia ágil, de trabalhar com sprints, saca? Porque senão amanhã é nunca também, né? Se você não faz ali uma parada e coloca os prazos, amanhã é nunca, e aí fica muito difícil. Então, eu tenho um pouco mais de liberdade de trabalhar um pouco mais dessa forma, sem aquela burocracia que a gente vê até como uma coisa obrigável, é uma obrigação, saca? É praticamente uma exigibilidade ali, né? Se você não segue alguns ritos, né? Sim, sim. Eu não trabalho assim, cara. Eu tenho essa parte mais fluida. Que a gente aqui fora tem mais isso do que grandes empresas. Às vezes as grandes empresas elas precisam disso porque tem muito, é um outro problema, né? Eles têm um tamanho diferente, né? Então, quando eu olho para os projetos que eu estou desenvolvendo, eu falo, cara, ixi, por aqui é muito mais rápido, vamos. É mais ou menos Entendi, assim, Tiagão. Não sei se eu consegui entendi. te responder essa pergunta. Não, tranquilo, conseguiu sim. Até você mencionou um ponto aí que, pelo que eu percebi, também chega a ser importante quando a gente começa a utilizar ferramentas de desempenho, por exemplo, Scala, Scrum, Kanban, cinco porquês e por aí vai. Você considera, a sua experiência, você considera importante? Sim, cara, sempre. Todo dia, velho. Todo dia é sempre se utilizando, é sempre se perguntando, é, é, delimitando quem faz o que é muito importante, saca? Você tá ali ligado no tempo é muito importante. Independente se você tá Gestão do usando ali tempo, né? divisão do tempo é muito importante, senão você não consegue fazer tudo. A gente sabe que tem que ter um limite ali, uma gordura para a gente trabalhar. A inovação também, que é uma parada muito boa, que a gente também vê isso como um valor muito grande. E a parte de estrutura mesmo, organizacional, cara, é fundamental, né? Então, se eu estou usando Kanban, ou se eu estou usando mapa mental, o que importa é que tem que usar alguma coisa para que você possa utilizar melhor o seu tempo e os seus recursos, né? Os recursos são escassos por natureza, né? Dinheiro não é infinito, tempo só a gente só tem 24 horas no dia, todo mundo tem a mesma coisa. Então, realmente, você tem que ser tem que ter uma visão de gestão diferente. Eu até tenho que evoluir muito nessa parte de gestão, porque apesar de exercer a atividade de gestão de forma indireta, eu não fui um gestor diretamente, né? Eu sempre fui um cara muito técnico, né? Então, eu trabalhei durante muito tempo sendo um cara técnico, eu sempre gostei de meter a mão na massa. Hoje em dia eu tento ser um pouco mais gestor, né? Por exemplo, eu tô montando equipe, né? Então, apesar eu participo de algumas mentorias e uma das fichas que caiu para mim é que eu preciso delegar mais. Então, hoje eu tenho um parceiro que ele está em Moçambique, né? Então, a gente tem 5 horas de fuso horário. Então, eu converso com ele e eu delego muito mais para ele do que eu faço, saca? Então, foi Sim. difícil achar, porque, pô, você tem que achar alguém delegar, cara, é uma coisa muito difícil. Porque você fala, ainda mais gente que trabalha com tecnologia, a gente fala assim, cara, eu faço isso aqui numa velocidade da luz. E aí, quando você vai delegar, É, a pessoa vai demorar um dia para fazer. E você tem que entender que a pessoa até você atingiu fica um. meio receoso com os resultados que podem vir com essa atitude, né? Mas se você não delegar, você não cresce também, não tem escala. Então, assim, hoje eu estou muito mais tranquilo. E como a gente trabalha assim, nos projetos que eu estou envolvido, eu busco força, né, para atuar junto comigo em vários lugares, né? Às vezes eu preciso delegar para uma pessoa que está em São Paulo. Então, assim, eu vou me virando, saca? De uma forma que eu estou começando a olhar
de uma forma gerencial como eu nunca olhei. Então, eu confesso que isso para mim é até é massa, porque é uma coisa diferente, né? Legal, legal. De qualquer forma, assim, você considera que os trabalhos, os projetos, eles saem de uma forma mais eficiente quando você utiliza essas ferramentas, né? Com certeza, cara. Que são mais gerenciais, né? Com toda certeza, né? Eu não sei se é o cara lá do Google que fala, né? O que não é gerenciado, não é, o que não é medido não é gerenciado, né? Uma coisa assim. Tem que Sim, medir, velho. E ainda mais a gente que trabalha com dados, mano. É análise de dados acima do. Ixi, toda hora, dá com pau, mano. Toda hora tem. Ih, caraca, ó, isso aqui. Cheio de KPI. Já nasce com KPI na ah, veia. eu sei como é que é. Pô, legal, meu. Fala um pouquinho, Edu, questão do seu canal, né? Também você mencionou agora, parece que tem a Instagram também, né? Tem. Ih, cara, eu tô em todas as redes sociais. Agora eu tô delegando, né? Agora eu tô conseguindo um pouco mais de tempo para começar a crescer em outros lugares. Mas, assim, oficialmente, assim, desde o início, é o YouTube, Instagram e o Facebook, né? Aí, por ver que eu preparo a meninada para o mercado, estou entrando no LinkedIn também, né? Então, o LinkedIn está começando a crescer também. Para alcançar, né, aquilo que a gente chama de topo do funil, né, para mostrar a minha mensagem para mais gente, eu estou colocando até no TikTok, tento usar um pouco o Twitter, mas essa é mais um projeto que eu estou desenvolvendo e vou tentar com o meu social media para ver se começa a bombar nisso aqui. Mas o foco agora é Instagram, YouTube, Instagram e Facebook, né? E YouTube e o LinkedIn. Esses quatro, para mim, são os mais importantes. Fora o Legal. site, É né? um Oi? alcance legal também. Fora o site. O site também eu faço uma distribuição bacana também para mostrar o meu site para as pessoas que estão precisando aprender alguma coisa ali e tal. Então, esse canal, né? A gente chama de blog, né? O site, ele também é uma ponta ali da nossa estratégia de conteúdo, né? Para ensinar ciência de Legal. dados. Período de formação com você, como que é no teu curso? Beleza, cara. Eu ensino a galera por meio do SNA. O SNA eu arrocho no tempo, né? O conteúdo, a galera tem acesso vitalício, né? Então, assim, entra e Legal. assiste no tempo que quer, no tempo que consegue, até mesmo porque a gente sabe que a gente toca outros projetos em paralelo, né? Então, vai entrar aquele com sangue no olho que vai fazer em 6 meses. Vai entrar Sim, aquele com um pouco mais de tranquilidade que vai fazer em um ano. Tem um que é um pouco mais lento, tal, é tartaruguinha, mas pelo menos não é coelhinho que vai e volta, vai e volta, vai e volta. É tartaruguinha, vai indo até que 2 anos. Opa, beleza. Então, assim, eu não fecho o programa, né? Eu deixo ele hoje vitalício. Pode ser que eu mude amanhã, se eu ver que a galera tá ficando muito. É tudo para mim. Meu objetivo é sempre o foco no aluno. Se eu olhar e ver que a maioria tá mocegando porque é aberto, aí eu começo a cortar, porque meu objetivo é fazer o cara chegar do outro lado, né? sim. Então, hoje em dia é vitalício. Então, agora o suporte não, o suporte geralmente dá uns 2 anos, tal, dois, enfim, eu comecei em 2020, né? Então, 2019, 2020, até hoje eu nunca delimitei não. Então, todo mundo que entrou em contato comigo, estamos junto até hoje. Legal. Devido à quantidade de alunos, é fácil, tem uma certa facilidade de entrar em contato com você ou com a sua equipe e tal. Sim, cara, a gente tem vários canais, é muito doido. Assim, tem um e-mail exclusivo do aluno, né? Então, quando o cara entra, ele já recebe um e-mail exclusivo, que esse e-mail aqui, ele é o ticket high level, então caiu lá, é onde eu vou dar o foco, é o e-mail específico do aluno. Tem o próprio suporte das plataformas, então, assim, ó, hoje o treinamento está na Hotmart, então lá eu consigo acompanhar os treinamentos, né? Eu vejo lá. é, é, a galera manda para mim as dúvidas. E tem o Discord, e aí aquilo que a gente já conversou, a comunidade, né? A comunidade CDP, que se ajuda muito lá. E tem meu WhatsApp, ou seja, o cara me acha em algum lugar, ele me acha, mano. Entendeu? Por quê? É aquilo que eu Legal, te falei, é um pilar pro cara não ficar travado. legal, Então legal. ele acaba me Depois manda para achando. mim, Edu. Mando sim, cara. Manda para mim todo esse, inclusive do site e tal, para dar uma olhada, tá? Mando sim, tem um link tri aqui, que eu compilo todas as redes sociais, o site, aí você vai ver lá. Legal, ótimo, cara. Legal. Edu, é isso aí, meu. Acho que finalizamos por aqui, né?
com essa série de perguntas aí. Gostei bastante. Tem bastante experiência, aliás, parabéns por isso, meu. Porque não é fácil, hein, cara. Sei que não é fácil, mas parabéns mesmo, assim. Parabéns, você conquistou, né? É mérito, né, meu? Parabéns aí pelo trabalho. Cara, valeu, cara. Pra mim é uma honra, na verdade, porque quando eu comecei, tá? É uma coisa que eu acho que eu não falei aqui. Quando eu comecei, eu tive muita dificuldade, velho, porque pensa, eu não fui da área de exatas, eu era economista, né? Então, assim, e no início, o que a gente utilizava não tinha, não tinha GitHub, mano. Não tinha Stack Overflow, Não não tinha nada tinha, disso, é verdade. não tinha nada disso. Então, assim, e os manuais da ferramenta era muito ruim, mano. Os manuais eram muito ruins. E eu muitas vezes tive em alguns momentos assim onde eu precisava de suporte, mas a galera que tava do meu lado, os caras tava no chicote nas costas que nem eu, velho. Saca? Era cego ajudando outro a atravessar a rua, saca? Cego guiando outro, não dá, mano. Então, assim, eu tive muita dificuldade. E eu acho que tudo que eu faço hoje nasceu dessa dificuldade que eu tive, sabia? Porque eu fiquei tocado, assim, falava assim, porra, eu só queria alguém para me ajudar, mano. Só pra, por quê? Porque eu não tô dando conta de fazer isso aqui, não tô nem entendendo para onde que eu vou, né? E foi numa época que, pô, não tinha esses treinamentos online, assim, suporte, cara, não tinha nada disso, velho. Contato do WhatsApp do instrutor, caramba, eu tava lendo um manual que era de um cara que escreveu lá nos Estados Unidos e que se eu E, mandasse um e-mail para ele, ele ia me responder só em 2022, ou seja, então deve estar chegando a resposta aí. Então foi difícil, mano, foi muito difícil. E eu falei, cara, quando eu tiver a oportunidade, eu vou ensinar, porque eu tenho certeza que vai ter gente com dificuldade, que nem eu, igualzinho, que nem que eu, como diz o outro lá, que nem que eu. Então, assim, foi uma das coisas que me motivou a fazer o que eu faço hoje. Por isso que tá aí uma das coisas que eu gosto também é que, porra, aqui é domingo, parece que a gente tá trocando ideia aqui, só faltou tomar um cafezinho aqui, mas pra mim eu tô trocando ideia, não tô trabalhando, entendeu? sim, Então, assim, isso pra mim é muito prazeroso. Saca? Então não tem preço. Acho que isso, por isso que eu compartilho também, porque eu vejo que o compartilhamento é o poder, né? A gente acaba criando um ciclo virtuoso onde eu compartilho, aí vem amanhã uma pessoa compartilha a parada que me ajuda, aí eu vou e compartilho e ajudo o Thiagão, aí o Thiagão vai ajudar outra pessoa porque sabe que essa pessoa pode se aproveitar desse negócio e só cresce, é o ciclo da bondade, mano. Então, assim, eu vejo que é um ciclo, né? é um ciclo poderosíssimo, poderosíssimo. É feito bola de neve. Legal, legal, Edu. Edu, novamente, cara, parabéns, parabéns aí pelo seu trabalho. Valeu, Mê. Tamo junto. Valeu. Obrigadão, viu, cara? Boa noite. Valeu, Valeu. boa Tchau, noite. Até tchau. mais. Tchau, tchau.